gente decidiu a gente decidiu dar uma pausa na vida e fazer uma viagem de bicicleta, né? A gente fez umas viagens assim e descobriu que era fácil, que era barato e que era muito recompensador, né? Que a gente tinha diversas coisas que apareciam na nossa jornada, que eram totalmente imprevisíveis, com mais planos que a gente fizesse. Tinha muita imprevisibilidade e muita coisa boa que ia surgindo no caminho. E a gente foi pegando gosto por isso e decidiu fazer uma viagem que a gente pudesse ter tempo para curtir os lugares que a gente passasse, que a gente não precisasse voltar correndo porque estava acabando as férias, né? 30 dias numa bicicleta não dá para ir tão longe assim. A gente saiu de Porto Alegre, chegamos em São Borja mais ou menos nesse tempo. Então a gente não teria chegado aqui se fosse de férias, de 30 dias, né? Teria ido no máximo a Santa Maria e teria que voltar. Então a gente decidiu dar uma pausa de um tempo, 2 anos, que é um tempo que dá para viajar toda a América. E saímos, né, em partida, né? Saímos para aproveitar o que a estrada tem. Então a ideia é sair de Porto Alegre e até Assunção do Paraguai, depois voltar pela Argentina e Uruguai até Rio Grande, onde a gente tem um aniversário importante da bisavó do Maurício. 101 anos, E depois a gente volta a pedalar para o sul, Montevidéu, Buenos Aires, vamos até o norte da Patagônia, onde a gente atravessa a Patagônia por Neuquén até chegar no Chile, na Cordilheira dos Andes. Neuquén, zona de vulcões ali. Isso, é um ponto alto da viagem, né? Conhecer esses vulcões. Ali Vila Rica, Pucón, no Chile. Atravessa a cordilheira até o Pacífico e daí vai em direção ao norte até a Colômbia, né? Passando pelo Peru, pela Bolívia, Equador. E desertos, né? Deserto do Atacama, Salar de Uyuni, montanhas. A perspectiva é frio, né? Na Patagônia, frio na Bolívia. Mesmo no verão, né? É, de passar por tudo, assim, por todos os climas, todos os terrenos e dar um giro praticamente completo, assim, na América. E chegando na Colômbia a gente vai decidir qual é o próximo passo, né? Se é retornar pelo Brasil, se é para ir para África, se é para ir para América. Sim, a partir de do lá norte, tá né? jogada essa. É, a gente debater, decide o que né? faz. Com todo o acúmulo que vai se ter até lá, né? Então acho assim, falar do roteiro, né? Como o Giga falou, tem muitos pontos, né? Que a gente pretende, países, né? Mas o lance da nossa viagem, assim, do roteiro, eu acredito assim, né? Opinião pessoal. Que é essas pequenas paradas que a gente faz nos lugares por necessidade, claro, de descanso, né? Mas também a gente costuma ter essa ânsia de querer saber o que vai acontecer, né? Quem vai nos receber, se vão nos receber, né? Então acho que esse roteiro é o que nos vai enriquecer muito mais, né? Até a Colômbia, assim. Claro que essas belezas naturais que a gente vai ver vão ser enriquecedoras, assim, né? Pra força, assim, de vontade de seguir, né? Mas acho que o grande lance do roteiro são as vivências que a gente vai ter, né? Quais pessoas a gente vai encontrar, como a gente vai responder aos problemas que a viagem nos proporcionar, né? Como o Giga fala, a vida é resolver problemas, né? Mas quando a gente olha para as perspectivas, os problemas eles se tornam as coisas que nos fortalecem, né? E as coisas que são necessárias para a manutenção do dia a dia, né? Então todos têm que resolver problemas, né, na vida. A gente escolheu alguns problemas em detrimento de outros, né? Que a gente está vendo já não como problemas, mas como oportunidades assim de crescer e melhorar, né? A nossa estrutura e mesmo a gente, né? Enquanto pessoa, assim. Então, um pouco esse roteiro, assim, que eu vejo que também é muito imprescindível, né? De ser dito, assim. E a companheira de vocês? Nós temos duas companheiras, né? Sim. A Alegria, que é minha cachorra, de 2 anos e meio, e a Maré, que é a gata que tá por aí.
Sim. dando um rolê. Como sempre, ela fica muito pela volta, a gata, né? Mas ela tá aí curtindo também essa beira de rio. E a Alegria tem mostrado assim que tá satisfeita com a viagem. Uhum. Gosta de estar na rua, gosta de caminhar, gosta de correr. Quando ela entra em casa, né? Na casa dela ali, às vezes durante a estrada ela reclama porque ela quer correr, quer cheirar. E é uma baita companheira, assim, ajuda a gente a passar o tempo, ajuda na segurança, ajuda no amor, né? O afeto que a gente tem que desprender, né? O cuidado que a gente tem que ter com ela. Lembrando que ela não escolheu viajar, né? Quem escolheu viajar foi nós, né? Então a gente tem uma responsabilidade grande por eles, né? Mas vale muito a pena, assim, ter a companhia dela. O pessoal pergunta por que a gente não deixou em casa, com a família ou com outra pessoa, né? Mas é responsabilidade nossa, né? A gente adotou, vamos deixar essa responsabilidade para outra pessoa. Já que adotou, então a gente traz e a gente é bem feliz com eles, assim. Claro. E no meu caso, assim, o cachorro ele tem essa predisposição, né, a percorrer longas distâncias e ficar próximo, né? O gato, a princípio, ele é um animal um pouco mais diferente, né, nesse sentido. Então, como o Giga falou, eu também percebo que a Maré está aproveitando e está satisfeita com o processo, assim, e está se adaptando bem. Claro que eu tomo alguns cuidados, né, costumo manter ela presa, agora eu estou reduzindo a guia dela até o ponto que eu possa tirar, né, e confiar que ela vai ir e vai retornar, né, então está sendo um aprendizado, tanto para mim quanto para ela, que cada vez que sai da caixinha está num lugar diferente, né, mas ela tem se adaptado bem e agora a gente está fazendo as duas também se darem melhor, né, a gente começou a aprender uma na outra e tem dado certo, assim, elas têm ficado tranquilas e com certeza a Alegria cuida muito bem, e ela também cuida da Alegria e cuida da gente, então só tem a ganhar, né, trazer um animal assim, um companheiro, né? Um parente, né? Não tem como deixar. O que eu acho imprescindível falar sobre uma viagem de bicicleta é que é muito mais fácil do que se supunha. Assim, pode pensar que é um grande sofrimento físico, mental, né, tá exposto ao clima, por mais severo que seja, e tá exposto, né, em cima de uma bicicleta, tendo que fazer força para andar para frente. Mas é muito mais tranquilo quando não se tem a pressa de fazer alguma coisa, porque a gente não está indo atrás de nada, a gente está indo atrás do que tiver, né? A gente não está buscando chegar em São Borja ou chegar na Argentina e ter algo lá concreto. A gente só vai ver o que tem, o que é real lá e não cria uma expectativa sobre isso, né? E o que tem acontecido, o que é fantástico, é que sempre se supera com o que tem lá, né? Sempre se comove, porque sempre se tem muito mais do que se espera, né? A gente chega no lugar e ele tem muito mais a oferecer do que aquilo que a gente estava pensando, porque a gente não estava pensando muito no que tinha lá, né? A baixa expectativa gera uma grande superação, né? E sobre encontrar, né? O que buscar, o que a gente espera encontrar. Na verdade, é isso, a gente não espera muita coisa, mas a gente sabe que a gente vai encontrar muitas pessoas que vão estar 100% dispostas a conhecer um pouco dessa história, dessa viagem, por isso que elas estão nas redes, né? No Instagram, Latindo América e Autonomia Cicloviagem, e no Facebook também. E essas pessoas que nos acompanham, algumas pessoas que a gente conheceu e passou uma tarde conversando, elas estão até hoje perguntando como estão, mandando força, dizendo olha que legal isso. E assim a gente vai indo, encontrando, a gente está fazendo uma coleção de amigos, né? Por onde a gente passa, a gente ganha um amigo aí para se lembrar, para contar a história. Então, sobre assim, o que a gente pretende deixar, né, pode se chamar legado de informação, assim, para as pessoas, né, terem acesso às coisas que aconteceram na viagem, né. Eu, desde o início, eu estou carregando um caderninho. Nos primeiros dias eu tive a disciplina de escrever, né, um diário de o que tinha acontecido, só que isso não tem sido uma prática constante, né, então eu percebo que
ter isso de escrever todos os dias exige uma disciplina que talvez a gente não tenha ainda, até por estar no primeiro mês, né? As coisas estarem engrenando, a gente ainda está se livrando de peso e aprendendo muito, né? Todo dia a gente aprende muitas coisas novas, então eu acho assim, a gente tem tirado muitas fotos, né? E feito alguns vídeos, e eu acredito que no momento da nossa sociedade que a gente está, as mídias digitais, elas também cumprem esse papel de registro, né? Não como o livro, por exemplo, porque aí o livro ele traz uma informação mais profunda, né? Mas também acredito que o vídeo, a foto, ele mostre o que estava acontecendo naquele momento, né? Como esse vídeo aí que as pessoas estão assistindo agora, capta o que está acontecendo aqui agora, né? Esse vento na água, nas árvores. Então não deixa de ter uma profundidade muito bonita assim também. Mas ao mesmo tempo a gente ouviu uma frase de um amigo, professor do IFE, em Santiago, de que as coisas boas que a gente vive e as coisas boas que a gente aprende, elas não servem de nada se a gente não compartilha, né? Então eu acho que, pelo menos em mim, assentou muito isso que ele disse, e eu já carregava um pouco essa opinião em mim, e acredito que o Giga também, de que é importante, sim, que as pessoas possam perceber isso que a gente está fazendo, seja através de um livro, de um vídeo, de uma música, né, que pode surgir aí no meio do trajeto. Então, nossa intenção é compartilhar, até para mostrar para as pessoas que é possível, que é viável, que é muito prazeroso. Claro, nem tudo é flores, né, e é importante falar isso, para que as pessoas não achem que podem simplesmente pegar essa bicicleta e sair de casa. Exige um planejamento, exige comprar as roupas certas, os equipamentos, a gente carrega a cozinha, a farmácia, carrega, enfim, tudo que é minimamente necessário para ter o conforto, né. E por isso também acho que é importante compartilhar, assim, porque as pessoas podem ver, perceber o que é necessário, o que é exagerado carregar, né. Então acho que é mais ou menos por aí, assim, a gente quer que as pessoas possam ver, para que elas também possam ter essa escolha de vida, né. Então muita gente fala, mas vocês gostam de pedalar, né? A gente escolheu isso, como outras pessoas estão aí na cidade, né, e de alguma forma escolheram fazer o que fazem, né. Então são todas escolhas, né. Nem não se pode ter um critério para dizer essa está correta e essa não. Então a gente quer minimamente mostrar para as pessoas que há essa escolha e que é possível, que há um mês a gente está cruzando a fronteira, né, e prestes a conhecer a Argentina pela primeira vez. Então, comparado ao esforço físico que a gente fez, ele parece pouco para a gente estar tão longe e ter tido todas essas vivências, né, que apesar de serem efêmeras de alguma forma, elas não são superficiais, muito pelo contrário. Por serem efêmeras, talvez elas tenham mais profundidade ainda, né? Então, como o Giga disse, a gente está fazendo muitos amigos, eu costumo dizer as famílias, né, que nos acolhem. Então a gente tem fotos de algumas, né? Então a gente está aumentando a nossa família cada vez mais, né? E espero que ela continue crescendo com esse mesmo patamar, assim, de pessoas que a gente tem encontrado, que são pessoas de coração enorme, assim. E que a gente tem só encontrado alegria, assim, acolhimento. E a gente bota uma lenha a mais no fogo, assim, de ter fé nas pessoas, né? De que é possível que haja solidariedade, que haja empatia, né, no mundo, e que haja cada vez mais, porque é cada vez mais necessário, né? A gente chegou aqui, a gente sabia que a gente ia parar um tempo aqui em São Borja, porque a gente tem a questão da documentação dos animais, né? A gente precisa de um atestado veterinário, que não podia ser feito em Porto Alegre, porque ele dura 10 dias. Como a gente ia ficar mais de 10 dias na estrada, a gente já sabia que em São Borja a gente ia ter que parar e correr atrás de coisas da cidade, e a documentação para atravessar a fronteira, tudo legal. E a gente ainda está na batalha, a gente não pensou ainda nisso, a gente está aproveitando a cidade ainda, porque a gente chega, gosta de sentir e esperar as coisas irem acontecendo, né? Então a gente chegou aqui e as coisas foram acontecendo, né? A gente chegou ontem à tarde e é um hábito nosso de chegar na cidade e ir para a Praça Central, né? Porque é uma maneira que a gente tem de ver como é o clima da cidade, né? Como as pessoas vão nos olhar, porque é inevitável que cause algum impacto, né, estético primeiro e depois de curiosidade, assim. Então cada pessoa lida com a curiosidade de um jeito, né? Alguns fecham a cara, outros sorriem, outros vêm correndo para conversar com a gente, né? As crianças principalmente gostam muito, assim, da função toda. Então a Praça da Cidade, ela nos dá um termômetro, assim, né, de para onde ir depois disso, com quem conversar, né? Às vezes na própria praça a gente consegue dicas valiosas, assim, né, sobre a cidade. Então a gente chegou na Praça Central,
e conhecemos os bugios que tem lá, né? Que incomodam um pouco as pessoas, mas também alegram, né? E eles estão ali e sempre tiveram, né? E não é nada mais do que a natureza retomando seu espaço, né? Conforme o ser humano se retrai um pouco. Então, me marcou essa chegada assim na praça, né? A alegria ficou chocada com os macacos, né? A Maré ficou assustada, como sempre. Mas foi muito legal, assim. E aí, depois disso, a gente foi então procurar um lugar para jantar, né? E a gente tem, em outras viagens, assim, a gente já foi recebido em restaurantes universitários, né? De alguns lugares. Então, a gente foi no Instituto Federal, que a gente foi recebido também em São Vicente do Sul nessa viagem. E como ali não tinha janta, né, nos aconselharam a ir na Unipampa, que é outra universidade. E ali a gente foi super bem recebido e comemos bem, né, os animais ganharam comida também. E lá mesmo a gente conheceu um pessoal muito bacana, né, da universidade, que também é inevitável não ter os curiosos, né, no campus, que chegam, querem saber, né, querem saber as motivações, todas essas perguntas que as pessoas fazem, né, que a gente já está até criando respostas mais elaboradas, né, mais complexas, porque elas são geralmente as mesmas, né. Então, se não é muito pesada, é a mais clássica, né. Então a gente parou ali, conversou com o pessoal, né, foi super bem recebido. O pessoal ali, estudante, né, esforçado, trabalhador, né, a maioria é de fora da região, então é bacana porque a gente comparte histórias de vários lugares do país, né, nessa passadinha rápida, né. E aí depois disso, então a gente estava inclinado a ir para o Corpo de Bombeiros, né? Isso já era 9 e pouco da noite, né? Então aí a gente veio conhecer o rio, tava uma lua cheia linda, assim, né? Uma pintura, né? Como é vários lugares que a gente passa, assim, né? E aí a gente passou por um pessoal que estava tocando violão, paramos, né? E aí descobrimos que eles também são viajantes, que estão indo para Argentina, estão de carro, né? Tem uma baita estrutura ali para seguir o trecho. Tem uma cachorra também, né? Um cachorro, né? Então, esses encontros que a gente fala, né? Por exemplo, nesse encontro, a minha flauta, eu carrego uma flauta transversa, ela tinha estragado ontem uma das chaves, né? E um dos meninos ficou interessado na flauta e eu falei para ele, ela estragou uma chave, mas eu tenho que encontrar um luthier para consertar, né? E prontamente ele disse que tinha recém feito um curso de luthier e com algumas poucas ferramentas a gente conseguiu consertar, né? Então, esses encontros que a gente ganha por ir para os lugares, por não parar, né? Então, como esse encontro aconteceram vários outros até aqui, e a gente vai percebendo que conforme a gente segue e mantém o pensamento, né, para cima, assim, de que as coisas vão se alinhar, isso realmente acontece. Então a gente está aqui agora, né, acordamos, ontem fizemos uma janta no fogo de chão, dormimos seguros, né, porque tinha mais pessoas, tinha mais cachorros. Então hoje a gente está aqui, tomamos um banho no rio de manhã, né, o banho merecido, assim, né, e aproveitar o dia de calor. E agora estamos aqui em São Borja para fazer essa papelada, essa documentação para poder seguir, né, espero que a gente consiga. Mas também, como essa coisa, né, carrega a casa nas costas, a gente sabe que a pressa ela é a nossa inimiga, né? Então a gente evita ela e aceita as coisas conforme elas acontecem, né? E vamos lidando, assim. E a gente sabe que logo mais, logo menos, a gente está cruzando essa ponte e seguindo. Então no Instagram é @latindoamerica, latindo de animal latindo, Latindo América, e no Facebook Latindo América Bistrip. E o toque final o mundo é muito melhor daquilo que aparece na TV. Aquilo que aparece na TV é só uma pequena cápsula de um todo maravilhoso que está disponível para todos. Então, assim, a frase de impacto é: abre os braços para o mundo que ele te abraça. O endereço no Instagram é Autonomia Cicloviagem e também no Facebook, encontra com esse nome. Eu acho que um recado final que eu posso dar é que as pessoas se preocupem e deem atenção para o quanto e o que elas consomem no seu dia a dia. Assim, porque às vezes é esforço demais que está se fazendo para uma coisa que não dá o retorno que poderia satisfazer, né? Acho que a gente vive numa cultura inegavelmente consumista, né? Onde a felicidade ela foi atrelada à compra e à aquisição de bens, né? É claro que o dinheiro ele é importante, a gente não pode extinguir ele assim de pronto, né?
Ele é uma ferramenta e ele deve servir para que as pessoas tenham acesso às coisas que são necessárias para bem viver. Não se trata disso, né? Se trata de perceber o consumo exagerado que a gente cultua no cotidiano, né? E o quanto isso nos coloca numa armadilha. Então a maioria das pessoas acaba vivendo numa escravidão por dívida, né? Indiretamente, porque acredita que consumindo ela vai ser feliz. Então que as pessoas olhem, deem atenção para isso, né? E também, principalmente, né, busquem o que traz a real felicidade. Se não é o consumo, eu acredito que o que traz a real felicidade são as relações, né? A construção de famílias, de laços de irmandade com as pessoas, de mais olhar no olho, mais sorrisos, né? Acho que isso forma vínculos que enriquecem a gente por dentro, não por fora, né? Então, acredito que isso traz uma felicidade que pode ser mais plena e mais duradoura, né? Do que a gente passar a vida inteira comprando coisas que a gente não precisa. Então, acho que é um pouco esse o recado agora, né? Nesse momento da viagem.